Nós vemos aqui a passagem bíblica que fala sobre essa guerra. E o Senhor colocou no meu coração colocar um tema. Não sabemos nós o que faremos. O tema nesta manhã é: o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Quando olhamos para a palavra de Deus, Josafá, o livro de 2 Crônicas, no capítulo 18, diz que ele se aparentou, né? Se aparentou. Ele tinha riqueza e glória, ele se aparentou com Acabe. Porque o filho de Josafá, Jeorão, ele era casado com Atália, filha de Acabe e Jezabel. E ele resolveu subir até Samaria, visitar Acabe. E ali Acabe fez uma festa, matou ovelhas e fez uma grande festa para todo o povo. E naquela circunstância Acabe perguntou para Josafá: Ramote de Gileade, os filhos do mar, você sobe comigo para retomar Ramote de Gileade? Josafá disse: subo, eu vou com você. Não sabia ele o que estava por vir. E essa passagem bíblica aqui de 2 Crônicas 18, os irmãos bem sabem. O versículo número 29, disse ao rei de Israel, a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. A ordem do rei assírio era: vocês não vão pelejar nem contra grandes nem contra pequenos, mas somente, unicamente contra o rei de Israel. E eu vejo aqui uma armadilha de Acabe para com Josafá. Ele diz: eu vou me disfarçar, mas você mantenha as tuas vestiduras. Ou seja, você, alguma tradução fala, coloca as tuas vestes reais. Ou seja, quando o exército sírio, os capitães vissem, iam atacar o rei de Israel, que imaginava ele ser o rei de Israel, que estava com as trajes reais. Mas acontece o seguinte, meus irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? O inimigo sabe o crente disfarçado no meio da igreja, mas também sabe o crente cheio de Deus. Ele conhece quem é o crente disfarçado que está no meio da igreja, mas também conhece aquele que toma os trajes reais, as vestiduras, tem um compromisso com Deus e tem uma vida na presença de Deus. O inimigo sabe. E nós vemos aqui que na guerra espiritual não adianta se disfarçar. A guerra espiritual não adianta se disfarçar. Ali Acabe falou: eu vou me disfarçar e está tudo bem. Josafá coloca os trajes reais e eles vão atacar Josafá. E realmente os capitães atacaram Josafá, e a Bíblia diz que Josafá clamou ao Senhor, temeu, clamou ao Senhor, e o Senhor afastou os capitães dele. Aí um soldado, na sua simplicidade, lança a flecha e atinge a parte que não estava protegida pela couraça, a parte que não estava protegida, e atinge a Acabe, e ele à tarde morre. Guerra espiritual é muito sério, irmãos. É muito sério a guerra espiritual. É muito sério. O inimigo encontrou facilmente um ímpio disfarçado de crente, escondido no meio da igreja, e o dardo inflamado lançado sobre ele foi certeiro e fatal. Todos os dias nós somos metralhados por dardos inflamados do maligno, do inimigo das nossas almas. Mas o escudo da fé, empunhando o escudo da fé,
Nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno e não somos atingidos. O capítulo 19 começa assim: E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. Mas ainda no capítulo 18, no verso 31, houve uma reprimenda. O profeta Jeú, o vidente, chega até Josafá e fala: por que você se aliou ao ímpio? Por que você se aliou ao ímpio? 19, verso 2, aliás. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Nós aprendemos aqui que todo procedimento errado, que todo pecado gera consequência. Todo pecado, todo erro que nós cometemos contra o Senhor, há uma consequência. É a lei da semeadura e não tem como fugir. Não tem como fugir, gera consequência. O verso 3 diz assim, de 2 Crônicas 19: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Sabe o que eu vejo aqui, nesse versículo? Uma balança invisível. Uma balança invisível. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós vemos ali que Beltesazar, ele tomou vinho nos utensílios de ouro trazido de Jerusalém, do templo. Tomou vinho, ele, sua esposa, as concubinas, enfim, abominou. E aparece uma escrita na parede. Ele vê, tem aquela visão, Mene, Mene, Tekel, Farsim. E no capítulo 5, verso 27 do livro de Daniel, ele escreve assim: Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Olha o que diz aqui. Apesar dessa falha, desse erro da parte de Josafá, ele diz: boas coisas se acharam em ti, porque você tiraste os bosques da terra, onde ficavam os ídolos, onde era adorado, né, os ídolos ali, ele arrancou fora e preparou o coração para buscar a Deus. Se imagine, meus amados, aquela balança antiga, um prato aqui e um prato aqui e o fiel no meio. O fiel da justiça divina. Quando coloca o erro de Josafá, a balança desce. Mas a justiça divina está aqui, o fiel. Aí vem do outro lado o amor de Deus, a misericórdia de Deus, e vai levando. E o peso de Josafá, aquele erro se tornou tão pequeno, leva lá para cima. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 5:20, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. O nosso pecado nunca será maior do que o perdão do nosso Senhor. O sangue derramado ali na cruz, o preço que foi pago por nossas almas. Não há santinho, santão, nós cometemos falha, mas quando chega na presença de Deus é uma balança. O Senhor, na sua justiça, olha para o nosso coração. Ele errou, ele vai sofrer as consequências pelo seu erro, mas a minha graça, mas a minha misericórdia, mas o meu amor vai auxiliá-lo a sair. O meu sangue será passado nas suas vestiduras, ele vai tornar-se limpa como a alva, limpa como a neve. Essa balança existe, é invisível. Quando nós erramos, o Espírito Santo já fala conosco, e nós não temos outra saída a não ser dobrar o nosso joelho, lançar nossa face no pó e clamarmos pela misericórdia de Deus, para que seja minimizado as consequências. Quando nós vemos aqui essa atitude, né, preparar o coração para buscar a Deus,
Preparar o coração para buscar a Deus significa alinhar suas intenções, esvaziar-se de distrações e cultivar a disposição sincera para ouvir a voz de Deus, conhecer e cumprir os preceitos divinos. É um processo que envolve arrependimento, oração constante e busca ativa por uma vida íntegra e humilde. Organização do nosso interior, afastar o egoísmo, a indiferença e as preocupações excessivas, criando um espaço receptivo para a presença de Deus. Arrependimento e perdão, reconhecer falhas, afastar-se de práticas ruins e buscar reconciliação com Deus. Provérbios 28:13 fala que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Glória. Aleluia, nesta manhã, o Deus das misericórdias está presente. Aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Aleluia. Irá sobre ti a grande ira da parte do Senhor. Consequência. Quando Josafá foi repreendido, ele organizou o reino, estabelecendo juízes em todas as cidades fortes. Estabeleceu alguns levitas e sacerdotes, 2 chefes dos pais de Israel, sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. No capítulo 19, e Josafá, rei de Judá, voltou a sua casa em paz a Jerusalém. Depois dessas coisas, o que vai acontecer no capítulo 20? Sucedeu que depois disso, dessa organização, quando ela recebe aquela repreensão, ele começa a organizar tudo ali em Jerusalém. E ele diz aqui, sucedeu depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Olha só, veja só, meus irmãos, ele atraiu o inferno contra ele. Ele mexeu com o inimigo. Porque é assim que acontece quando nós nos disponibilizamos a fazer algo para Deus. É evidente, com a capacitação que o próprio Deus nos dá, nos proporciona, o inferno não vai ficar contente. Moabe, filho da filha mais velha de Ló, um incesto cometido lá atrás. Moabe, filho da filha mais nova de Ló. Moabe e Amon eram irmãos e ao mesmo tempo eram primos. Ló era pai e ao mesmo tempo era avô. A mãe de Moabe era tia de Amon. A mãe de Amon era tia de Moabe. Olha que rolo. Eram parentes. Moabe e Amon, os da montanha de Seir, tinha alguns amonitas e também tinha descendentes de Esaú, os edomitas, que habitavam aquela região. E eles fizeram aquela aliança. E chega o mensageiro e bota pavor para Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da lei do mar da Síria. Eis que já estão em Hazon Tamar, que é em Gedi. Vem o mensageiro e diz: rei, uma grande multidão está a cerca de 60 quilômetros daqui, tão próximo. Aí Josafá pega e fala. A Bíblia diz aqui que ele temeu, verso 3, temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Sabe quanto que era o exército de Judá? Falando do Reino do Sul, Judá tinha 780 mil soldados preparados para a guerra. A tribo de Benjamim tinha 380 mil soldados preparados para a guerra. 1.160.000 soldados Josafá tinha à disposição. E ele diz que temeu a multidão. Consegue se imaginar qual era o total de soldados de Moabe e Amon da montanha de Seir? O que eu aprendo aqui? Alguns procedimentos.
Quando a coisa está difícil, a coisa ainda continua complicada, começa-se a jejuar. Mas o verso 12 diz que eles não sabiam o que fazer, porque ele falou, não há força em nós. Nós já buscamos ao Senhor, nós já jejuamos, nós não temos condições de enfrentar essa tão grande multidão, Senhor. Por quê? Porque nós estamos frágeis, os nossos corpos não têm força, nós jejuamos tanto que estamos frágeis. E mesmo que nós tivesse com vigor, nós não conseguiríamos vencer essa tão grande multidão. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres. Aqui ele conclama, todo Judá. Quantos milhões de pessoas? Todo Judá, vieram de toda a região de Judá, vieram para Jerusalém. Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar o Senhor e vamos jejuar. E vamos jejuar, nós não sabemos quantos dias eles oraram, nós não sabemos quantos dias eles jejuaram, mas o fato é que eles estavam fragilizados, né? Estavam fortalecidos espiritualmente, mas fisicamente estavam fragilizados. Não há força em nós, mas tem uma coisa, Senhor, os meus olhos estão fitos em Ti. Os meus olhos estão fitos em Ti. Eu disse, Senhor, o que Josafá quis dizer quando falou que os meus olhos estão fitos em Ti? Foco na solução divina. Josafá retirou a atenção do tamanho da multidão e focou no tamanho do seu Deus. Segundo, abandono do desespero. Josafá trocou a ansiedade pela confiança. 3, ausência de medo. A confiança de Josafá no Senhor lançou fora todo medo. Espera ativa. A esperança de Josafá no Senhor por ter uma vida com Deus o fez saber que no tempo certo, de alguma forma, Deus agiria. Aleluia! Descanso. Josafá descansou no Senhor e aguardou pacientemente. A ausência de dúvida. Josafá tinha ciência de que o socorro do Senhor a qualquer momento viria. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Irmãos, olhando esse texto aqui de Josafá, o que fazer quando não se sabe, quando nós não sabemos o que fazer? Em setembro de 2022, terminou a construção, a parte da construtora tinha terminado, faltava pintura, muitas coisas ali para fazer, e eu não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar. Aí em dezembro, também levei um calote da vidraçaria, hoje um valor de 70 a 80 mil reais. Sem dinheiro tive que comprar, fazer um outro contrato com outra vidraçaria, comprar em outra vidraçaria. Tinha que pintar a casa, tinha que fazer calçada por fora. Até comentei com o pastor Claudinei, não sei se ele lembra que eu tinha parado a obra. Ficou 3 meses parado. E a Kelly falou, pai, eu ajudo pelo menos na pintura, um pouquinho. Aí fomos fazer ali a pintura, iniciar a pintura. Mas o fato é que eu acabei entrando em dívida, né? Cheque especial, cartão de crédito, enfim, conseguimos terminar a casa e mudarmos, mas a dívida ficou, né? Foi em março de 2024, eu tive que vender o carro, financei 100% desse carro. O valor dele na época, 109 mil reais, financei 104 mil reais. Tinha que pagar 60 parcelas de 3 mil e pouco. Então, na verdade, eu estava rolando dívida, tirando aqui para pagar um juro menor para pagar ali o juro maior. Na verdade, eu continuei com a dívida, só pagando um pouco menos. Só que chegou o mês de dezembro, nós viajamos para Florianópolis e eu pagava sempre no início do mês, eu paguei dia 14 de janeiro. Beleza, paguei o boleto. Chega dia 28. Dia 28 é uma quarta-feira de consagração, Dona Rosana. Eu falei, Dona Rosana, eu tenho um testemunho para dar e eu escolhi o culto de consagração. Por quê?
porque foi no culto de consagração. Imagine como é que eu cheguei aqui para pregar. E a mensagem era sobre Jesus entrou no barco e a tempestade se acalmou. E eu preguei, eu já tinha preparado essa mensagem, e quando 7h30 da manhã eu abro o celular, um áudio de um advogado lá de Curitiba, falando sobre uma notificação. E eu não recebi essa notificação porque meu endereço estava daqui, né? Aí eu falei, ouvi aquele áudio, já o coração disparou, né? Então, notificação, busca e apreensão. Tá. Eu falei para aquele que ele entrou, tem o número do processo, conseguiu ver lá. É, pai, tem um processo aqui mesmo. E eu vim daquela forma, né? Momentos difíceis. Aí a Kelly falou, bendita oração, né? Bendita oração. Aí nós ficamos crentes, né, Kelly? Né, irmã Vera? Ficamos crentes naquela hora. Fomos para o joelho. A Kelly, acho que fez umas 3 semanas de jejum. E eu umas 2 semanas. Por quê? A Kelly falou, pai, tem terreno lá, da avó, lá em Curitiba. Somos em 8 irmãos, só que o terreno tem inventário. 8 irmãos, aí avaliado o terreno em 1.280.000, eu falei assim, dividido por 8 dá 160.000, mas não tem inventário, eu vou oferecer para minha irmã. Ligo para minha irmã, eu falei, nunca imaginava que ia precisar disso, mas você quer comprar o terreno do teu lado, da tua casa? Lá? Não tinha condição de comprar. A última porta que eu bati. Eu falei, eu estou falando assim, porque eu estou com um processo de uns 100 mil reais, né? Processo judicial, não quis falar, né, detalhadamente. Aí, beleza. Mas não tinha de onde tirar, não tinha para onde ir. Nós estávamos na mesma situação de Josafá, dependendo de um milagre. Um milagre. De onde é que eu vou tirar 95 mil reais? De onde? Não tinha. Aí já oração e jejum, e vim aqui para a consagração, saiu lá o mandato de busca e apreensão, foi correr na Juve. Se parasse numa blitz, prendia o carro na hora. Porque está lá no Detran, eles viriam. E nós vinha no dia de culto aqui, segunda-feira, ou domingo, ou na quarta consagração, eu orava assim, Senhor, assim como escondeste Elias no deserto, esconda-nos, Senhor, para que a blitz não nos veja. Teve um dia de consagração, até cômico isso. Nós voltando, tinha uma blitz do outro lado, estava parado aqui na JK. Mas estava aqui e tinha uma do lado, e quando eu estava entrando, ela estava do lado. A blitz sempre estava do outro lado. Nós estávamos indo aqui, a blitz estava para lá. Nós voltávamos, a blitz estava para cá. E assim nós vimos. Só Deus sabe, né? Nós dobrávamos o joelho aqui, chegava em casa e falava, obrigado, Senhor, por mais essa vitória. Que isso foi, irmãos. Imagine, nós temos que esconder o carro. Ia trabalhar, ia lá para o parte mais longe, lá por fora de para chegar na loja. Nós vinha para cá e falava, Senhor, nós estamos na tua casa te adorar. Nós vamos na tua casa te glorificar, te exaltar, render graças, Senhor. Nos guarde, nos esconde. E assim foi durante todo aquele mês. Só que o que aconteceu? Nós orando, falando, Senhor, nós dependemos de um milagre de ti. Aí a minha irmã falou com a outra minha irmã mais nova sobre o processo. E meu cunhado mandou um e-mail para Kelly, falou que estava acontecendo aqui. Ele falou, pai, o tio fez um relatório, bem para isso, mandou para lá. O meu cunhado serve a Deus na congregação cristã, uma pessoa de Deus, mas ele é muito assim, comedido. E ele falou, eu arrumo dinheiro para você. Glória a Deus. Bendito seja. Eu não falei com ele, mas o meu Deus, o nosso Deus, foi lá e falou. Eu perguntei, eu não esperava de tua parte isso. O que te fez? O que te fez você tomar essa atitude? Ele falou, eu orei a Deus, busquei a palavra, o Senhor disse, ajuda aí, aleluia. Chegando aqui, uma blitz aqui perto da casa do queijo, uma situação tranquila. Agora pode parar. Engraçado, mas isso tudo é para a glória de Deus. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Fita os olhos
do Senhor, aleluia. Fita os olhos do Senhor. Os despojos. Josafá colocou cantores, vão na frente cantando, e os cantores abriram a Bíblia no Salmo 136 e começaram a cantar. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Chegaram lá no deserto, onde estava aquela multidão, tudo morto, despojo, fazenda, joias, 3 dias trazendo despojo. 3 dias, a bênção do despojo. Eles usufruíram da bênção do despojo. Para encerrar, nesta manhã, mais um testemunho rapidinho. Eu fiz cirurgia de adenocarcinoma. E aquele dizia: pai, você tem direito à isenção de imposto de renda. Eu falei: não, mas eu não estou fazendo tratamento de terapia. Teimoso, mas ela glorifica a Deus porque ela foi mais teimosa do que eu. Ela insistiu: pai, o senhor tem direito. Eu fui pesquisar e vi que tinha direito. Fiz um pedido junto ao INSS. Com 45 dias saiu a minha isenção de imposto de renda. Enquanto eu viver, enquanto o Senhor não voltar, eu estarei isento de pagar imposto de renda à Receita Federal. É a bênção do despojo. Aleluia. Jesus merece uma salva de palmas nesta manhã. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, Demirai, Deus é maravilhoso, irmãos. Você pode se colocar de pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e exaltamos, Senhor. Porque de um modo tão maravilhoso o Senhor tem cuidado de nós. Somos pequenos, falhos, limitados, mas na tua balança, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, Senhor, nos joga lá para cima. Meu Deus, não é porque merecemos, mas porque o Senhor é rico em misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelas dádivas, pelo teu muito amor com que nos amou. E que tua graça continue envolvendo a nossa vida. No nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Só